glorioso Deus, sublime, poderoso Pai Celestial, nos achegamos a Ti ao final de mais um dia. Te louvamos, Senhor, te glorificamos por mais essa oportunidade. O Senhor nos tem livrado dos males desse dia. O Senhor nos tem dado saúde, condição de estar aqui mais uma vez. São ricas, preciosas oportunidades que estamos tendo a cada dia. Ajuda-nos a usufruir delas da melhor forma possível, pois, Senhor, não sabemos quando será a nossa última oportunidade. No nome do Senhor Jesus Cristo, aceita a nossa gratidão. Pedimos que o Senhor perdoe também os nossos pecados e que o Senhor aceite a nossa adoração, nosso singelo louvor possa subir à Tua presença com um cheiro suave. Dá-nos unção e ajuda cada um de nós, Senhor, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, assim como o Senhor é. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos em Tuas mãos uma vez mais. Que não nos falte, Senhor, a unção, a inspiração e a direção do Senhor. Amém. No nome glorioso e precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue nos abençoando. Amém. Hoje vai ser tudo meio que de improviso, pois saímos 6 horas e 2 minutos de casa para chegar aqui praticamente 7h20. O trânsito, eu já tinha pegado o trânsito, mas igual hoje tá brincadeira. Tá parecendo mais a capital paulista já, né? Vamos cantar então? Deixa eu só captar aqui os hinos que foram marcados. Número 4, irmãos. Vamos começar cantando do número 4. Graças a Deus.
salvação é de graça. Glória a Deus, graças a Deus. A salvação que eu tenho é de graça. A cura que Jesus me deu é de graça. E a morada que vem do céu é de graça. E a passagem para ir ao céu também é de graça. Foi Jesus quem deu, foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu, foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Quem já bebeu da água que Cristo dá, tem vida eterna e sede jamais terá. E esta água é só em Jesus que se acha. Em meu amigo, Jesus quer te dar de graça. Foi Jesus quem deu, foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Foi Jesus quem deu, foi o meu Jesus. É só pela graça que eu irei morar lá no céu de luz. Amém. Graças a Deus. Vamos ter as ofertas agora. Não temos nenhum pedido de oração em especial, né? Glória a Deus, graças a Deus. 356. Quando tudo estiver sobre o altar, vamos fazer desse hino a nossa oração inicial, né? Dessa segunda parte do culto. Aleluia, graças a Deus. Em fervente oração, eis o Deus.
aproveitando a ocasião, antes de passarmos para essa breve meditação na palavra, neste domingo teríamos a escola dominical e o culto de Santa Ceia à noite. Mas devido às eleições, teremos então apenas o culto de Santa Ceia à noite, a escola dominical suspensa. Aí depois eu aviso o resto dos irmãos pela lista de contatos, né? Que os que não vêm no culto de quarta-feira, né? E só dizer uma coisa, irmãos, que a igreja não é lugar de fazer campanha política e assim por diante, mas nós como cristãos devemos ter uma consciência que nós não votamos em candidatas mulheres, porque mediante a palavra de Deus, a mulher não foi deixada para governar sobre o homem em aspecto nenhum. E nós também não votamos em candidatos que são a favor do aborto, porque não nos é dado o direito por Deus de tirar a vida. Então nós não votamos em candidato que é a favor do aborto, nós não votamos em candidato que está contra os pastores também. Mas, no entanto, o voto como é que se diz, secreto, né? Mas com uma boa consciência para o Senhor, nós não vamos apoiar nenhum candidato que esteja querendo fechar a porta das igrejas. E eu acho que não tem ninguém que não saiba quem está querendo fechar a porta das igrejas e falando contra os pastores. Irmãos, em toda a área há mercenários. Quando o povo fala de pastor, que pastor é ladrão, é porque na verdade existe pastor ladrão. Se você for pegar o governo municipal, há pessoas que roubam ali, mercenários assim por diante. No governo estadual, no governo nacional, em uma empresa, em qualquer departamento que se trate da sociedade, há corrupção. Então há corrupção nos chamados pastores. Mas isso não deve dar o direito de fazer uma redundância e dizer que pastor isso e pastor aquilo, porque pastor não sei o que, aí envolve dinheiro, envolve dízimo. Nós cremos em tudo que está na Bíblia. Agora, quando eles criticam que pastor recebe dízimos, é tão simples, irmãos, saber então por que um advogado que fica atrás de uma mesinha de um gabinete como o escritório do pastor, atendendo, buscando resolver o problema das pessoas, eles são remunerados por isso, não sei como é que é certo, porque eles recebem. E tantos outros que ficam num gabinete, o pastor se assenta com um casal dividido e usado por Deus, ele coloca esse casal em harmonia outra vez, família e assim por diante. Então esse pastor, o pastor não tem o direito, de acordo com os críticos, de viver da obra, uma vez que a Escritura ampara isso. Agora é claro que não estamos falando desses pastores que usam o púlpito para manipular as pessoas e na verdade pedir dinheiro escancaradamente. Se nós formos ver na Bíblia, não tem escritura para orar por copinho d'água e vender para o povo por garrafinha d'água ungida e pedra buscada do monte, não sei o que. Isso aí é tudo antibíblico, isso aí é corrupção. Agora, nós não precisamos ficar tocando em dinheiro, o povo de Deus conhece a palavra de Deus e não adianta criticar. Eu já disse para muitos, cada tijolo, eu sou pastor, mas cada tijolo que tem na minha casa foi dizimado, tudo que eu tenho. E nem por isso eu sofri atraso, pelo contrário, sofri adianto na minha vida financeira. Não sou rico, mas fui muito abençoado por isso, e até hoje é assim. Então eles esquecem, ou talvez os críticos nem sabem que o pastor ele recebe dízimo, mas ele também é um dizimista. Vamos ler então nos Salmos
Salmos é o número 20. Senhor, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, na condição de filhos e filhas de Deus, e muito necessitados somos de Ti, porque nós, tendo conhecimento da Tua Palavra, conhecendo o Senhor através da Tua Palavra, temos consciência que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Por isso que somos o povo mais necessitado da terra. Nós não podemos verdadeiramente nada sem Ti, Senhor. Por isso te suplicamos, nos ajuda, Senhor. Se o Senhor manifestar a Tua unção, a Tua presença, de uma maneira especial no continuar desse culto, nós sairemos daqui com o nosso ânimo renovado. Se a tristeza porventura está rodeando alguém, ela deixará. Os sintomas de enfermidade desaparecerão. Nós pedimos ao Senhor, fala conosco. Viemos aqui, Senhor, para falar com o Senhor e ouvir o Senhor falar conosco. Se apodera de mim, Pai, pois a minha capacidade vem do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus, o nome do Deus de Jacó te proteja. Enviei-te socorro desde o seu santuário e te sustenha. Ou, deixa eu repetir aqui, a minha vista está um pouco embaçada. Enviei-te socorro desde o santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do Senhor Deus arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele ouvirá desde o seu santo céu, com força salvadora da tua destra. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos ou fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam, irmãos, muitos confiam nas suas habilidades e capacidades. Mas uma vez o homem tendo uma experiência com Deus, estando face a face com Deus, ele perde toda a ilusão
aquele pensamento de capacidade própria, condição própria. Não foi assim com o apóstolo São Paulo, quando ele era ainda Saulo? Ele era instruído por Gamaliel e ele era tão dotado de sabedoria, conhecedor da lei e assim por diante. Mas quando ele esteve face a face com Deus, que ele caiu no caminho de Damasco, então a Bíblia mostra ali em Gálatas que ele teve por esterco tudo aquilo que ele tinha aprendido antes. Então, quando nós temos uma experiência com Deus genuína, não é emoção, irmãos, como eu sempre gosto de frisar, não é nós nos emocionar, quem sabe sentir arrepios pelo corpo, não. A experiência com Deus, que eu compreendo que é aquela que tira o ego, todo o excedente de nós, é quando nós chegamos numa condição que parece que o caminho nosso chegou ao fim. E de alguma forma Deus nos levanta dali. E aí você reconhece, não fui eu que me levantei, foi Deus quem me levantou. Eu jamais teria condição de ter feito mais alguma vereda e estar aqui. Então, nós vamos ver que a experiência que teve Jacó, no vale de Jaboque, às vezes até é bonito ouvir pregar sobre isso, irmãos, mas ter aquela guerra, aquela luta que Jacó teve com um anjo lá no vale, e disse: eu não te deixarei enquanto não me deixares o sinal. Então isto não é brincadeira, irmãos. Jacó não encontrou o sinal, não adquiriu, conseguiu, conquistou, como se entenda o sinal, numa reuniãozinha por aí, num companheirismo, vamos dizer assim, num piquenique, não. Foi a sós com Deus. Todos os homens que tiveram experiências profundas, marcantes, que são notórias para nós até nos dias de hoje, foram homens que tiveram experiência a sós com Deus. Amém. Quando chega a hora do teste, irmãos, é você e Deus, é eu e Deus. Amém. Lá no Calvário, a única coisa que puderam fazer por nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus manifestado em carne, foi olharem de longe e se compadecer, mas ninguém podia fazer nada, ele estava só. E muitas vezes o que está faltando hoje para os cristãos é tomar consciência disto. Por isso que nós temos essa mistura hoje, essa mistura, e é agrupamento de irmãos de cá, e agrupamentos e grupos de irmãos de lá, e assim por diante. O povo não entendeu, irmãos, que a experiência real, genuína, Jesus, quando ele foi tentado lá no deserto, ele estava só. Daniel foi para a cova dos leões, não foi com um punhado de irmãos juntos, não, irmãos. Os jovens hebreus foram os três, onde que eles estavam na sua experiência desde o começo, que se negaram a participar das iguarias do rei. José do Egito, um tipo de Cristo, foi parar no calabouço, foi só, irmãos, foi vendido para Potifar, foi só, e assim por diante, percorreu o caminho dele, foi só. Então nós precisamos compreender, ainda muitos precisam compreender hoje, que a salvação é individual. A salvação individual, como nós mencionamos aqui no domingo, é difícil você ter uma linha num culto e no outro não tocar em alguma coisa. Então, irmãos, assim como a salvação individual, também os erros são individual, é o indivíduo que errou é que paga. Os outros não precisam levantar boatos e fazer difamações e assim por diante, porque ninguém vai
ser substituto para pagar o preço. É tão simples de compreender isso. Se um homem sair ali na rua e assassina outro, pode acontecer o que acontecer. Quem vai ser julgado vai ser aquele que cometeu o homicídio, não vai ser outro. Então não tem substituto. Aí então nós temos que ter consciência. Eu me lembro de como é que eu vou expressar? Eu vi um homem falando, numa espécie, vamos dizer, de documentário, falando a questão da saúde, irmãos. Ele disse: não existe você plantar e não colher, no sentido natural da saúde. Quer dizer, estava falando dessas coisas tais como ser um fumante, ser um alcoólatra, um viciado em entorpecentes, maus hábitos alimentares, tudo isso. Ah, mas você tem certeza? Não. É tão certo, se você plantou, você vai colher. Às vezes, a colheita ela vem tardia, mas vem. E quando ela vem tardia, pior ainda, porque a pessoa já está com o seu corpo numa condição que não tem mais aquela força, aquele vigor de regenerar determinados órgãos prejudicados por essas coisas. E aí, o que me fez ficar gravado na mente aquilo foi que ele disse assim: e tem uma coisa, o preço é caro e doloroso. Caro e doloroso. Então a pessoa que maltrata a saúde, isto falando do natural, aí você já sabe, o profeta sempre usava o natural para tipificar o espiritual. Aí o profeta mostra, ou seja, aí falando ainda desse documentário, o preço às vezes é tardio, às vezes vem mais precoce, mas ele sai caríssimo e é doloroso. Ninguém queira saber, irmãos, o que é uma pessoa não ter cuidado, consciência de procurar usar as coisas menos, os alimentos menos maléficos para o seu corpo, e depois, numa certa idade, perecer em cima de uma cama, numa cadeira de roda, com seus ossos se esfarelando tudo. Não é apenas perder a condição de andar, mas a dor. Então, irmãos, a colheita, depois de você colher, plantar determinadas coisas, é impossível você não colher, não tem como. E assim é no espiritual, irmãos. Por isso que eu me alegro a cada culto que eu posso estar aqui. E me alegro por cada um de vocês que eu vejo que não falta culto. Amém. Porque vocês estão fazendo uma boa semeadura. E vocês já estão colhendo hoje e vão colher muito mais. Porque isso é dar valor, ter consciência do que é valorizar. Estão valorizando a presença do pastor na igreja? Não. Valorizando, dando valor para aquilo que Deus fez por nós em Cristo no Calvário. Amém. Para não passar em branco, irmãos, vai passar para os irmãos que vão assistir depois, o nosso culto de quarta-feira é bem resumido devido ao trabalho dos irmãos no continuar da semana e a distância nossa. Então vamos só ter um parágrafo aqui como destaque e vamos orar. E também para os irmãos que vão assistir depois, tenho consciência que o nosso canal aí para transmissão apenas está começando e estamos enfrentando algumas dificuldades ainda, por isso que as transmissões não iniciaram ao vivo, mas se Deus quiser e o tempo nos pertencer, possivelmente nesse domingo consigamos fazer a transmissão ao vivo. Amém. Mas se acaso ainda não der, os irmãos vão recebendo, ainda que tardio, os cultos gravados, até isso ser possível, né, as transmissões ao vivo. Vamos destacar aqui, irmãos, o parágrafo 13 e depois nós vamos orar. Estou pensando um pouco nisso, que muitas vezes a igreja em seu relaxamento começa a fazer coisas e pensar coisas e tomar as coisas como
elas são quando devemos pensar o que fazemos e dizemos. Deveríamos pensar antes de falar, porque o que nós falamos é uma semeadura, irmãos. As nossas palavras são uma semeadura. Minha velha mãe Sulina costumava dizer: pense 2 vezes e fale 1 vez. Eu não sei se eu citei o texto da mensagem aqui, o título. A mensagem é a igreja de Laodiceia. Deixa eu continuar aqui. Pense 2 vezes, fale 1 vez. Mas normalmente nós fazemos bem ao contrário. Nós falamos 5, 10 vezes para pensar 1. Ou pensamos, aí nós extrapola, né, irmãos? São as pequenas coisas que às vezes que deixamos de fazer, que significam muito para nós. Temos tanta pressa para correr pelas coisas nesta era neurótica em que vivemos. Cabe a nós, como a Igreja de Deus, nesta noite parar e esperar 1 minuto. Ver onde estamos. Algum tempo atrás eu estava em Vancouver, na Colômbia Britânica, e o rei George da Inglaterra veio visitar o Canadá. E ele estava descendo a rua na carruagem e sua linda rainha sentada ao seu lado, e o Sr. Baxter, um dos meus associados, estava chorando, porque pensei, irmão Branham, nosso rei está passando por aqui, e eu pensei, se isto faz um canadense chorar por causa do rei George, um honrável rei que estava passando, o que será com Jesus, Amém, o Rei dos Reis, estiver passando com sua linda noiva, a igreja? Mas vamos fixar só um pouquinho aqui atrás, irmãos. Temos tanta pressa para correr pelas coisas nesta era neurótica em que vivemos. E admitindo ou não, irmãos, a maioria daqueles que proclamam o cristianismo estão vivendo de aparência, de status, pelo conseguir um pouco mais e assim por diante. Tanto que eu sempre tenho dito, Deus dá o dia todo para nós, e às vezes nós temos que ser negligente a esse tempinho, a essa 1h30 do culto de oração na quarta-feira, para ver se nós ganhamos o que não ganhamos o dia todo. Eu nunca vi Deus abençoar alguém que ocupa o horário do culto para trabalhar, sendo que essa pessoa não seja alienado numa empresa que ele tem obrigação. Se ele trabalha numa empresa, é alienado, que lá não tem jeito, tem que faltar algum culto, é uma coisa. Mas se às vezes é autônomo, às vezes está no seu horário de folga e deixa do culto, tentando fazer outras coisas, irmãos, Deus não pode abençoar o homem fora do lugar que Ele chamou o homem para estar, porque senão o homem nunca terá o desejo de se consertar. Veja, cabe a nós, como Igreja de Deus, nesta noite, parar e esperar 1 minuto e ver onde estamos. O tempo não nos permite, irmãos. Vamos orar? Vamos ler aqui a escritura que sempre costumamos ler, Hebreus 4,14, que é muito apropriado para darmos início a cada culto de oração. Hebreus capítulo 4,
nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos orar. Ainda o tempo é oportuno. Vamos nos achegar com confiança. Aleluia. Graças a Deus. Louvado, engrandecido e exaltado é o bendito e precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos inclinamos reverentemente na Tua presença, tendo plena consciência, Pai, que o único forte é o Senhor, o único poderoso é o Senhor. Fora de Ti não há salvação. Fora de Ti, Senhor, não há remissão de pecados. Só em Ti há misericórdia. Por isso, quando Davi estava no seu erro, ele preferiu cair na mão do Deus vivo, dizendo que preferia cair na mão do Deus vivo, porque muitas são as suas misericórdias. E Senhor, é bom saber nesta noite, Pai, que estamos em Tuas mãos, porque muitas são as Tuas misericórdias. E é um coração aquebrantado, contrito, não resiste, Deus. A Escritura nunca diz que é um coração de alguém que não erra, que não tem tropeço algum, não resiste, Deus, mas é um coração aquebrantado. Nós viemos à Tua presença, Senhor, sentindo as nossas misérias, reconhecendo que sem Ti nada somos, nada podemos fazer, mas com o nosso coração aquebrantado, não confiando em homens, não confiando no nosso eu, mas confiando no Senhor, por aquele sacrifício do Calvário. Senhor, nós pedimos a Ti uma vez mais, perdoa, Pai, os nossos pecados que temos cometido até aqui. Permita, Senhor, que cada um de nós, ao findar esta reunião, Senhor, possamos sair daqui na seguinte condição: diga o fraco, eu sou forte. No Senhor nós somos fortes. Tudo posso naquele que me fortalece. De mim mesmo nada sou, me falta condição para tudo. Mas no Senhor que me fortalece, tudo posso. Esta pequena congregação, tudo pode no Senhor que nos fortalece. O Senhor que nos encoraja, o Senhor que cura as nossas enfermidades, o Senhor que nos dá libertação todos os dias.
O Senhor que mostra para nós aonde estamos errados, em que podemos e precisamos melhorar. O Senhor que nos julga através da Tua palavra, para não sermos julgados com o mundo naquele dia. Ó Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê a cada dia uma porção a mais do Teu Espírito Santo. Que a Tua gloriosa unção, a Tua gloriosa presença, ela se faça presente continuamente nas nossas vidas. Senhor, os dias são maus, as horas que estamos atravessando na face da terra são muito desafiadoras. E tem horas, Pai, que nós sentimos todas as nossas forças esgotadas. Mas a alma que geme dentro de nós nos faz tornar a Tua presença uma vez mais. E o Senhor que conhece a nossa estrutura e sabe que somos pobres, então nos renova de dia em dia, a cada manhã, e nos faz vencer a cada dia. É o Senhor que não deixa esgotar o ânimo de cada irmão, cada irmã. É o Senhor que sustenta esse santuário com as portas abertas. É o Senhor que dá força para cada um desses irmãos e irmãs sustentar esta igreja com a sua presença. Oh, glória. Aleluia. Ó bendito Deus. É a Tua misericórdia, Senhor, que me alcança a cada dia e que me sustenta para nunca retroceder. Porque é o Senhor que sustenta os seus escolhidos. O Senhor nunca pega capacitados, mas o Senhor capacita os chamados pelo Senhor. E Senhor, se tem um aqui, Senhor, que é sustentado pelo Senhor todos os dias, este sou eu. Eu sinto, Pai, a Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida desta congregação a cada dia. O Senhor nos ajuda cada dia a ser vigilantes. Quando tropeçamos, quando erramos, o Senhor nos concede graça para consertar. O Senhor é que dá a paz que cada família, cada casal usufrui. O Senhor é que livra os nossos lares do ladrão, do salteador, do mau tempo. O Senhor é que não deixa faltar o alimento, o pão de cada dia sobre a nossa mesa. É o Senhor que abre a porta do trabalho para ganharmos o pão de cada dia honestamente. E é o Senhor que nos dá o alimento espiritual com abundância. Aleluia. Graças a Deus. É notável, Senhor, a Tua bênção na vida de nossas crianças, de nossos filhos.
sustentando os puros, separados do mundo, dos costumes mundanos. Assim, ó Deus, como o Senhor tirou Israel do Egito, muito embora eles pensaram em horas que o Senhor tirou eles do Egito para morrer no deserto, na caminhada, mas aqueles que creram e confiaram, isto é, foi Josué e Caleb apenas, eles atravessaram todas as circunstâncias e situações e chegaram na terra prometida. Assim também é hoje. O Senhor não nos tirou do mundo das trevas, dos prazeres mundanos, para sermos um povo desencorajados, cristãos formais, mornos, anêmicos espirituais. Mas o Senhor é que nos sustenta com coragem, com vigor, e o Senhor nos ajudará, nos transportará por certo sobre o Jordão, até chegarmos na terra prometida. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, nos liberta dos maus hábitos, dos maus costumes, das vaidades, nos liberta de toda impureza, da ganância, nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que faz divisão, separação entre nós e o Senhor. Ajuda-nos a ter coragem, bom ânimo apenas para o que é reto aos teus olhos. Senhor, nós rogamos a Ti pelos irmãos que não puderam estar nesse culto. O Senhor sabe a circunstância de cada um. Que o Senhor estenda misericórdia a cada um. Que cada um seja visitado pelo Senhor nesta hora e receba a porção do Senhor que cada um necessita. Nós pedimos ao Senhor que nos dê direção, sabedoria, para alcançar aqueles que ainda hão de crer na Tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe os governos desse país, tanto municipal como estadual, como governo nacional. E que essas eleições, Senhor, que estão se aproximando, essa eleição que se aproxima no domingo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor evite, ó Deus, não permita que haja corrupção nas urnas, na contabilidade dos votos, e que aquele que perseverar como governo desse país a partir do próximo ano, que seja pela permissão, pela vontade do Senhor, perfeita para essa nação. Pedimos isso por amor dos Teus escolhidos, que estão por os quatro cantos desse país. Se porventura aquele que é contra os cristãos for estabelecido como governo, nós saberemos, Senhor, compreender que o Senhor nos deu advertência através do profeta, que chegaria o tempo do aperto para os escolhidos. Isto está à mão já, podemos ver. Mas oramos, Senhor, que a Tua vontade perfeita seja cumprida em favor dos Teus escolhidos. O
Senhor, nos ajuda ao retornarmos aqui, se o tempo nos pertencer, para o culto de Santa Ceia no domingo. Que cada um de nós possamos vir com nossos corações aquebrantados, com nosso espírito preparado, em espírito de adoração. Nós te pedimos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, necessitados. Nós rogamos a tua misericórdia por cada um dos teus escolhidos, não só aqui, não só neste país, mas em toda a face da terra. Há muitos lugares que os cristãos já estão sofrendo perseguição e até sendo mortos. Concede graça ao teu povo, ó Deus, que quando chegar porventura a hora mais difícil de cada um, que nós possamos reter firme a nossa fé, como os cristãos do passado nas eras negras retiveram firme a fé. Abençoa, Senhor, a cada um dos teus, cada ministro chamado por teu decreto, do nosso companheirismo regional, nacional e por toda a face da terra. Aonde tiver um ministro escolhido, chamado pelo Senhor, continua sustentando, Pai, dando graça nas horas mais difíceis que cada um atravessa, porque cada vez que um ministro ele estende uma mão em favor de uma ovelhinha do Senhor, ele sofre um ataque por isso. Precisamos, Senhor, da tua misericórdia contínua, permanentemente sobre nós. Que o Senhor abençoe cada dia mais esta pequena congregação. Nunca permita, Senhor, que haja entre nós espíritos arrogantes, dissensões, insatisfações, mas que sempre esse espírito dócil, submisso, prevaleça em nossas vidas, pois o teu Espírito Santo não opera aonde há contrariedade. Teu Espírito Santo não há como ele operar aonde que há contendas por posição na igreja, lugar de destaque. Senhor, que sempre o destaque aqui para nós seja o Senhor. Que o homem desapareça a cada dia, a cada culto, e apenas o teu nome seja glorificado. Senhor, força nossa, nosso escudo, nosso Deus, a ti, somente a ti pertence a honra, a glória e o louvor, toda admiração que podemos ter é pelo Senhor. Estamos aqui, Senhor, como vasos nas mãos do oleiro. Molda-nos, Senhor, conforme bem parecer aos teus olhos a cada dia. Nós pedimos ao Senhor, ao findar esse culto, pelos nossos irmãos que têm problemas de saúde, que o Senhor visite a cada um com o teu poder curador, libertador.
cremos na cura divina, porque pelas tuas pisaduras nós já fomos sarados. Amém. E nós, pela fé, tomamos posse da nossa vitória, da nossa cura, da nossa libertação, de tudo aquilo que o Senhor comprou para nós no Calvário. Pagou o preço de sangue. Senhor, tudo está em tuas mãos. Nos concede, Senhor, um bom descanso nesta noite, um sono reparador. Nos livra dos males desta noite e nos guarda para a hora da tua aparição, porque somente o Senhor é a força das nossas vidas. Que o nosso regresso para os nossos lares seja em paz, guardados pelo Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar um hino apenas para nós despedir, irmãos. É o 274. Santa Ceia, e creio que Deus nos concederá uma bênção especial. Amém.